Bem, agora eu voltei e entrei no Facebook Acorda Benção para lermos Apocalipse, capítulo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 5. Esse capítulo, provavelmente... Bem, vamos em frente, né? Porque eu pensei que ia fazer a abordagem em 2 tempos, do capítulo 4, e fiz em um tempo só. Vamos seguir aqui. Apocalipse 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povos e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E eu vi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que nelas há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Eu fazendo essa leitura agora do capítulo 5 de Apocalipse, me lembrei da revelação do Dr. Samuel Doctória, né, que eu fiz essa narrativa. Ela, eu não lembro dela estar no YouTube. Eu não lembro dessa narrativa estar no YouTube. Mas na época eu estava aqui na Rádio da Mundaré e eu tinha um operador comigo, que era o Luiz Antônio, para quem mandou um abraço. Né? Ele gravou, salvou.
E a gente botou isso em um CD, a revelação do Dr. Samuel Doctório. Eu me lembro agora desse capítulo 5 de Apocalipse, lembrei-me disso. E foi uma bênção. Quando eu tocava essa revelação, que é uma narrativa, né? Lá no Acorda Bênção, aí tinha uma irmã que dizia: pastor, eu tenho medo por causa do efeito da sonoplastia, né? Meu Deus, pastor, quando eu escuto isso no meu coração, eu vejo a hora sair pela boca. Eu digo: tá certo, irmão. Que bom que está gerando o impacto que a gente queria, né, gerar, que a gente queria causar. Glória a Deus. Porque é algo assim realmente meio que assustador, né? Isso aqui. Só esses animais aqui, né, como eu já disse aos irmãos, a perspectiva hermenêutica de Apocalipse, ela tem sua simbologia, sua historicidade, seu momento pretérito, e tem um simbolismo, né, que é a figura de linguagem, e são muitas figuras de linguagem. E aí, João, ele vê aqui, e eu já expliquei quando falei do capítulo 4, que são os serafins, que ele vê animais semelhante a um leão, outro semelhante a um bezerro, outro semelhante ao rosto de homem, e o quarto semelhante a uma águia. João vê 4 seres, né, com essas semelhanças. Quando eu dei uma aula de angelologia, que está no YouTube, Acorda Bênção, tem um texto, que não vou lembrar agora, um versículo, mas que diz que um só tinha essas 4 semelhanças. Um só, veja só. Um com uma semelhança dessa, era um negócio estranho. Imagine um só. João está falando de 4 diferentes. Imagine um só com essas 4 semelhanças. É um negócio assustador. Assustador. Mas isso é só para nós termos uma ideia. Isso aqui é uma simbologia. Isso aqui é representando força, é representando beleza, é representando a personalidade dos animais, né? As características, as qualidades, as virtudes desses animais. Esses seres viventes são, observe, semelhante, né? É a expressão. Esses animais são os que João fala aqui, como sendo animais, na verdade são seres viventes, que são a referência aos anjos. E na categoria aqui dos anjos, na classificação aqui, esses são os serafins. Observe que são eles que aparecem lá em Isaías 6, com o mesmo movimento aqui do capítulo 4 de Apocalipse, verso 28, dizendo ao que está diante do trono: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Uma coisa que eu não falei na abordagem do capítulo 4, que eu preciso dizer aqui, é que essas expressões aqui, santo, 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 não tem nada a ver com Deus ser santo em quantidade. Deus ser santo 3 vezes. Isso é um forçamento de barra dos trinitarianos, ou seja, dos que pregam a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade eu já mostrei por A mais B, que é uma heresia. É mesmo, pastor amado. Misericórdia. É porque o lema da doutrina da Trindade é que são 3 pessoas distintas. No vocabulário da língua portuguesa, no dicionário da língua portuguesa, distinto é diferente. E não existe 3 deuses. Quando você, meu querido, quando você estudou lá, que hoje é chamado ensino fundamental, dizia que a fé da gente é monoteísta ou politeísta? Monoteísta, né? Crença em um só Deus, não é verdade? Politeísmo, deixa eu ver se é aula de religião. Na escola? Não, mas enfim, é porque tem umas escolas meio terríveis que não dá aula de religião, é quando ensina a religião. Porque também tiraram
não sei o que. Tem umas matérias que tiraram, né? Tem não sei o que social, tem umas coisas assim, que as pessoas aprenderam a cantar o hino do Brasil, o hino da bandeira, o hino do Estado. Tirou foi tudo, de repente estão tirando até a bandeira. O negócio está esculhambado, né? Não sei o que. Poxa, o nome da matéria vem na mente, religião cívica. Não, eu esqueci. Assim, era religião, Quem lembra religião. dessa coisa aí, me diz aí, ou me diz no Zap, ou me diz no Instagram, ou até mesmo no Facebook. Mas era religião. Tinha religião e tinha moral e cívica. Tinha uma matéria chamada moral e cívica. É onde a pessoa aprendia a cantar da bandeira do Brasil, do Estado, lelele, papapá. Não tem mais não. Não tem mais não. Acabou-se essa porcaria. Como dizia o colega comunicador. Moral e cívica era o nome da matéria, né? O que acontece? Quando a gente estuda religião, eu estudava religião no ensino fundamental, se aprendeu que a fé cristã ela é monoteísta, que é a crença em um único Deus. O politeísmo é crença em vários deuses, mais de um. Então a nossa fé ela é monoteísta. Por quê? Porque só existe um Deus. Ainda ontem estava uma colega no grupo da faculdade falando, e ela botou, graças a Deus, e botou um D minúsculo. Aí, para não fazer vergonha, eu chamei ela no privado e disse, bote um maiúsculo naquele D. Aí eu disse, se refere ao Deus do céu, bote um D maiúsculo. Vai lá na teclinha Caps Lock, que é aquela tecla que aumenta a letra. Porque o pessoal tem preguiça de escrever o nome de Deus com letra maiúscula, porque não vai na Caps Lock. Meu Jesus amado. Tem que ter reverência a esse Deus. Aí disseram, se for Deus do céu, bota um D maiúsculo. Se for qualquer um aí, qualquer um que chamam de Deus, que não é Deus, aí fique à vontade. Amém, mano? Inclusive você que está me ouvindo aqui pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pela AM890, pelo aplicativo. Quando for escrever Deus no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, vai lá na tecla Caps Lock, bota em letra maiúscula, Deus com D maiúsculo, Jesus, J maiúsculo. Porque essa palavra grande, Deus, é título de grandeza, de soberania. E se refere ao Deus do céu, aquele cujo céu manifesta a sua glória e o firmamento obra das suas mãos, tem que ter reverência. Jesus, se foi aquele cara que foi o técnico do Flamengo, você bota com J minúsculo. Mas se for o Jesus que morreu por mim e por tu, bota J maiúsculo. Se for o Jesus da farmácia que tu compra remédio, porque tem farmácia Jesus, né? Tem outro cabra chamado Jesus também. Um ator, né? Tem um ator chamado Jesus. Tem um ator, mas tem mesmo muita gente com o nome Jesus. Se for esses Jesus aí, alma, algum Jesus alma aí. Gente de carne e osso, gente pecadora e tal, artista. Se for esses Jesus aí, bota J minúsculo. Mas se for Jesus, glória a Deus, aquele que João ouviu a voz dizer a ele que não chorasse, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que morreu, o Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou, ele foi o único achado digno de abrir o livro que João viu selado por dentro e por fora, e que ninguém podia abrir o livro e ninguém podia desatar os selos. Aí João ficou triste. Mas o ancião disse que ele não chorasse, porque esse Jesus, o Cordeiro de Deus, que havia sido morto, aleluia, ele foi digno de abrir o livro, desatar os selos. Aí se refere a esse Jesus, tem que ser com J maiúsculo. Aí na tecla Caps Lock,
Deixa eu mostrar aqui essa tecla para você no teclado. Deixa eu mostrar essa tecla aqui para você no teclado. Cadê? Deixa eu achar aqui o perfil Acorda Benção. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui, ó. Nessa tecla, dá para ver? Eu estou mostrando no Face. Deixa eu mostrar no Face, no Instagram, depois eu mostro no Face. Aqui, ó. Dá para ver, né? Essa tecla aqui, ó. Essa tecla aqui, ó. Caps Lock. Entendeu? Eu deixei ela azul, ó. Aí letra maiúscula. Aqui você do Facebook. Entendeu? Pronto. Aciona ela, a letra fica maiúscula. Aí você escreve J de Jesus, bem grande, pá. D de Deus, bem grande, pá. Porque a turma do rapaz está se referindo ao Deus do céu. Está se referindo a Jesus. Amém? Bem, a gente aprende que a fé cristã ela é monoteísta. Jesus, Deus e Espírito Santo é a mesma pessoa, não são pessoas diferentes. Não existe um maior do que o outro aí. E na teologia da Trindade, há uma supremacia sempre de um. Não é? Inclusive, na época nem havia Instagram, mas havia um meme entre os irmãos. Um meme entre os irmãos. Os irmãos tirador de onda, aqui tem irmão que brinca com um bocado de coisa, mas tiraram uma vez uma onda, que era o seguinte, estava lá o profeta no templo, profetizando, eu sou Deus, não sei o que, e ppp, papapá. Aí de repente se levanta outro profeta, outro vaso, que tá mais para vaso sanitário do que para vaso de Deus. Mas tu diz que isso aconteceu mesmo. Eu me lembro que eu participava de umas vigílias e tinha uns irmãos que faziam, eu sou o leão da tribo de Judá. Eu digo, pronto. Cada coisa que a turma faz é brincando com as coisas de Deus. Aí apareceu outro e dizia, pai, eu sou filho, me permita falar. Aí ficava lá profetizando. Aí depois se levantava o outro aí, eu sou Espírito Santo, ficaram os dois, por favor. Ficava essa palhaçada. Mas isso era para retratar que na cabeça dos irmãos existe uma hierarquia divina, celestial, deísta. E não existe. Jesus, aí você precisa ou assistir uma aula que eu dei no YouTube de teologia propriamente dita, ou rever todas as lives que eu fiz aqui no Instagram da rádio e no Facebook e no YouTube, Acorda Benção, que eu explico lá que Deus é Espírito. Deus é não título de grandeza, de soberania. Deus é Espírito. Quem é Jesus? Jesus é Deus em forma humana. Não é um segundo Deus. É Deus que se transformou em gente. Por exemplo, rapidinho aqui. No Velho Testamento, nós temos vários nomes de Deus. Nós temos Jeová Sabaoth, temos Jeová Jireh, os mais conhecidos. Jeová Jireh, Deus da provisão. Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Jeová Shammah, o Senhor que está presente. Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Nissim, o Senhor é a nossa bandeira. Né? Aí tem vários, Jeová, até as horas. São vários Jeovás? São vários Deus? Não, é um Deus só. Cada nome se refere a uma manifestação dele, mas é o mesmo Deus. Como o Espírito Santo que aparece lá em Coríntios, Paulo diz, as manifestações são muitas, mas o Espírito é o mesmo. Então Deus não é um ser, Jesus outro ser e o Espírito Santo outro ser. Entende? Deus, título de grandeza, de soberania. Jesus, o nome Jesus significa Salvador. João diz inclusive que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando José quis deixar Maria em segredo, o anjo disse assim para ela, ei, recebe Maria como tua esposa, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. E ela dará luz ao menino e porá o seu nome Jesus, que significa Salvador. Em cumprimento ao que disse o profeta Isaías, eis que a virgem conceberá e dará luz ao menino, e o seu nome será Jesus. Não é? O anjo fala do Emanuel, inclusive antes. O Emanuel. E quem é o Emanuel?
O que significa Emanuel? Rapaz, tá rindo. Não teve aula de religião, não? Emanuel significa Deus conosco. É que a gente está brincando aqui. Eu gosto desse meu operador, que a gente interage com ele, a gente brinca. E é cada resposta que ele dá que é uma benção. Louvado seja o nome de Jesus. Emanuel significa Deus conosco. Entende? Emanuel, Deus conosco. Então Jesus é o Emanuel. Jesus é o Deus que era invisível e que é invisível, porque Deus é invisível. Deus é espírito. Em Lucas 24:39, Jesus diz: um espírito não tem carne e osso. João 1:18 diz que ninguém viu a Deus, porque Deus é espírito. João 4:24, Deus é espírito. Deus é espírito. Mas aí Deus se faz homem. Entende? Deus se faz homem e vem habitar entre nós. Em forma humana, ele passa por muita coisa. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus operando. A terminologia santo, o sufixo santo, é o indicativo da ação de Deus. É Deus santificando nossos pecadores. Mas ele também é chamado de Espírito de Cristo, Espírito da glória, Espírito de Deus, Espírito da verdade, porque nos guia na verdade. Paráclito divino, por quê? Porque ele é o nosso consolador, é ele que nos consola. Mas é o mesmo Espírito. Entende? É o mesmo Espírito. Então, não existe três deuses, é um só. Por isso que eu volto a dizer, Jesus inclusive ensinou que nós oremos assim: Pai, em o nome de Jesus te pedimos. Jesus disse: tudo que pedis ao Pai em meu nome. Aí você quer que eu explique o mecanismo disso, aí já é mais complicado, né? Você já quer demais, aí tem que pagar, porque ela está sendo de graça, né? Por quê? Porque a gente escuta muita gente orando errado. É gente orando ao Espírito Santo. Não é para se orar ao Espírito Santo, é para se orar ao Pai em nome de Jesus. Precisamos dar maior ênfase ao nome de Jesus, porque é Deus como Jesus que morreu por nós para nos salvar. Este nome, o escritor aos Hebreus diz que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Colossenses, Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Entende? Jesus terminantemente é Deus. Por isso que os demônios, Jesus, tem um medo medonho. Os demônios têm um medo medonho. A natureza obedece em nome de Jesus. Quem não obedece a Jesus é tu, bando de rebelde. Mas os demônios não tremem. Os demônios tremem. Eles precisam honrar mais Jesus. Esse nome tem poder. Amém? E João viu que só ele poderia abrir o livro que João viu selado. Falar nisto, eu até estava pensando em fazer essa abordagem novamente, mas eu poderia até receber outra inspiração, né, para falar sobre a abertura dos selos. Mas antes de eu sair de férias em janeiro aqui, umas férias abençoadas de 2 semanas, antes eu rodei aqui a abertura dos 7 selos. Eu reprisei aqui, tá tudo no YouTube, Acorda Bênção. E também de 5 trombetas. Das 7 eu fiz a abordagem das 5 trombetas. Significa dizer que eu vou dar um salto do capítulo 5 para o capítulo de número 9 de Apocalipse. Porque essas abordagens, pastor Amaro, cada momento que a gente fala, a unção é diferente, a inspiração é diferente. É assim, eu sei. Mas tá lá, já do YouTube, e tá bem assim, substancializada. E claro, eu não deixarei de voltar a um desses selos, não deixarei de voltar a uma dessas 5 trombetas que já tratei, mas eu vou voltar do capítulo 5 para o capítulo 9 e abordar a 6ª trombeta, isso se Deus permitir, no próximo programa. Mas voltando aqui ao capítulo 5, louvado seja o nome de Jesus Cristo, o Cordeiro
de Deus que tirou o pecado do mundo, o que é digno de tomar o livro e abrir os seus selos, o que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo e língua, povo e nação. Isso aqui serve para tirarmos mais uma vez aquela mística de que o Senhor veio só salvar os judeus. Que o Senhor só veio salvar os judeus. E pelos judeus não o querer, pelos judeus o rejeitar, ele resolveu salvar o resto do mundo. Não. Não é assim. Quem interpreta João capítulo 11, capítulo 1, verso 11, assim está errado. Essa interpretação não está certa. Jesus não veio só salvar os judeus e, pelos judeus rejeitar, ele resolveu salvar os gentios. Não, o plano de Deus é diferente. O plano de Deus é salvar o mundo. Sempre foi. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é importante eu pontuar nessa situação que, voltando lá a João capítulo 1, verso 11, que, deixa eu conferir aqui, que ele veio para os judeus e os judeus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Vejam só, eu preciso pontuar isso aqui. Verso 10, 11 e 12. Bom, primeiro eu quero desmistificar que Jesus não veio salvar só os judeus e pelos judeus o rejeitar, ele resolveu salvar os gentios. João 3,16 desmistifica isso. E Apocalipse 5, verso 9 também desmistifica isso. Outra coisa que é importante pontuar é que a igreja é a igreja e os judeus são os judeus. Por que eu estou dizendo isso? Mais uma vez. Porque, infelizmente, não sei qual é a intenção ou falta de conhecimento bíblico necessariamente. Muitas igrejas, muitas lideranças mesclam suas celebrações com, ou querem mesclar situações, suas celebrações com o judaísmo. Devemos orar por Israel. Israel é o povo de Deus, isso é fato, é o relógio de Deus. A gente, inclusive, deve estar focado no calendário judaico e não no calendário gregoriano. Os fatos históricos que envolvem o povo de Israel, o resto do mundo, mas Israel em primeiro lugar, porque Israel é o relógio de Deus. Mas celebrações hoje que o pessoal fica adotando a bandeira de Israel, adotando a Arca da Aliança com o propiciatório, que é a tampa, com candelabro, com castiçal. Irmão, isso não tem nada a ver com a celebração a Jesus. Primeiro porque isso aí faz parte do sacerdotalismo. E o sacerdotalismo foi abolido. O sacerdotalismo foi abolido. A turma fica usando a Arca da Aliança, mas talvez desconheçam que a Arca da Aliança era um negócio tão sagrado que se tocasse nela, como teve um cara que tocou, não lembro o nome dele agora. Vê aí na internet. Quem tocou na Arca da Aliança e morreu. Vê aí, por favor. Ela estava sendo carregada, a Arca da Aliança, num carro de boi. Aí a carroça do boi tombou. Aí o cabo achou que, se não me engano, é vê se é. Eu estou querendo dizer o nome aqui, mas para não errar. Usar. Aí a arca tombou assim. Aí ele pensou que a arca ia cair. Aí botou a mão. Oxi, morreu na hora. Para o sacerdote, que era só o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, para ele chegar diante do propiciatório da Arca da Aliança. A tampa é o propiciatório. A gente aprende isso ainda até em Hebreus. O propiciatório que tem mais dos anjos ali, né? Se eu não me engano, não era querubim, era serafim. Que eles cobrem ali a tampa da arca. Eles batem uma asa no um do outro. Irmão,
era onde a glória de Deus se manifestava. Se o sacerdote tivesse com o fiapo da roupa, como às vezes a gente encontra na da gente, isso era da roupa, viu? Porque pecador por pecador ele tinha que seguir os ritos de purificação para estar ali. E se tivesse também alguma irregularidade na indumentária dele, até isso, ele era fulminado. Por isso que só ia sobrar a corda para puxar ele. Tinha o éfode, que era a corda que puxava ele. Que quem entrasse para tirar era como quem vai socorrer alguém que está levando um choque. A pessoa está lá. Se você for pegar na pessoa que está levando um choque para salvar ela, quem vai ser eletrocutado é tu. Desliga o interruptor, o disjuntor, mete o pau para cima, mas não vai pegar não, porque quem vai ser eletrocutado é você, no choque. Se for tirar a pessoa com um pedaço de pau, não dá ali na cabeça da pessoa não, dá ali no fio onde a pessoa está pegando. Nem dá ali no braço da pessoa, senão vai quebrar o braço da pessoa. Ela tem que saber ser socorrista, porque senão acaba matando, né? Tem até aula de primeiro socorro aqui agora, louvado seja o nome de Jesus, né? Então, assim, era um negócio tão que eu penso, irmão, eu digo a você que se eu fosse sumo sacerdote, eu entraria no lugar santo do Santo assim, como eu já disse numa pregação, com temor e tremor. Porque o cara já pensou, o cara sabendo que pode morrer, entrar no lugar sabendo que se pisar, né, fora do lugar, tipo assim, o cara vai ser fulminado. Oxi. Pense no temor que o sumo sacerdote entrava. A turma hoje está pegando a arca da aliança, a arca do concerto, e bota para cá, e bota para lá. Não faz ideia do que ela simbolizava, do que ela significava. Aí isso é judaísmo, querendo misturar judaísmo com o evangelho. Não pode, irmão, não pode. Bem, eu penso que os pastores e as igrejas que fazem isso deveriam rever essa ideia. Não sei qual é a intenção, mas é como se fosse totalmente ignorante de Bíblia quem faz isso. Não é? Quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. É por isso que a turma não gosta de mim, não me convida para a igreja para pregar, porque eu falo assim, a palavra. Chega lá, tem uma arca. Aí chego lá, tem uma arca, e o pastor é do contra. É mesmo assim, meu querido. Quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, aleluia. E todos agora têm acesso à presença de Deus. É outra coisinha que eu quero pontuar aqui. Eu estava estudando dia desses e percebi que há muitos profissionais, inclusive na área de saúde, vamos chamar de saúde mental. Saúde mental não existe, o termo não é certo, mas é como convencionalmente se chama. Alguns psicólogos querem fazer os seus clientes de refém deles, tipo, precisa deles para ter suas vidas supostamente resolvidas. Mas eu percebi que no nosso segmento tem muitos pastores que querem também ter ovelhas refém de sua liderança, não é? Tem pastores que querem ter ovelhas refém da sua espiritualidade, reféns da sua fé. Meu irmão, Jesus disse: vinde a mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. O véu do templo ter sido rasgado deu acesso a todos nós à presença do Senhor. Não é porque eu sou pastor que a minha oração é mais forte. Não é porque eu sou pastor que Deus ouve a minha oração. Olha, eu sou tão pecador. Desculpa aí a vergonha que você está passando. Mas eu quero dizer a você que eu sou tão pecador quanto você. E olha, se não tiver mais pecado que você. Aliás, eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras. Paulo era o maior pecador da época dele. Eu sou o maior da minha. Eu sou da minha época, eu sou um dos principais pecadores. Irmão, o que faz com que a minha e a tua oração seja ouvida não é porque é pastor, é bispo, é apóstolo, é semideu, não. É a fé. Hebreus 6:11. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que de fato ele existe.
Quando eu digo para vocês pedirem a oração, para mandar a oração, para eu orar com vocês às 9 horas da manhã, com a oração mais longa que eu faço aqui na rádio, não é porque a minha oração é mais ouvida do que a de vocês, não. É porque nós entramos em concordância. Jesus disse que o que dois de nós concordarmos na terra e pedimos ao Pai em oração crendo, observe as palavras de Jesus. Pedimos ao Pai, orar ao Espírito Santo está errado. É pedir ao Pai em o seu nome. Amém? O que mais? É intercessão. É você orando por mim e eu orando por você. Não é porque a minha oração é mais... Não pense nisso. Tenha fé quando orar. Porque o que atrai a atenção de Deus é a tua fé. Amém? O que atrai a atenção de Deus é a nossa fé. Quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado, todos têm acesso à presença de Deus. Todos têm acesso à presença de Deus. Em Hebreus, capítulo de número, para terminarmos aqui, Hebreus capítulo 10 diz que ele nos consagrou um novo e vivo caminho, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, verso de número 20, mas o 19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Foi o sangue de Jesus que fez com que nós tenhamos acesso à presença de Deus. O ter comprado com sangue, aí eu vou depois ministrar com vocês sobre isso aqui, né? Porque o sangue foi o elemento que Deus instituiu, porque foi uma ideia de Deus, de remir as nossas almas. Remir as nossas almas. De fazer expiação. O que é expiação? Expiação é unir as partes que estavam separadas distintamente. Separadas. Expiar é unir, de maneiras que se torna uma só. Quem teve essa ideia foi Deus. A partir daquele ato de quando Adão come da árvore da ciência do bem e do mal, e os seus olhos se abrem, diz a palavra, ele enxerga o pecado. E aí, quando Deus se manifesta no Éden, Adão, onde estás? É porque Adão estava fora da comunhão. Ah, Senhor, eu ouvi tua voz e me escondi porque estava nu. Poxa, quem disse que tu estava nu? Ah, não, foi porque eu comi da árvore da ciência do bem e do mal, que a mulher mandou para eu comer, que o Senhor disse para eu não comer, a mulher disse para eu comer, eu ouvi mais a mulher do que o Senhor e comi, não sei. Me ferrei, agora estou aqui. Aí o que foi que Deus fez? Deus pegou um animal e da pele do animal cobriu a nudez de Adão e Eva. Mas para Deus pegar a pele do animal, Deus tirou a vida do animal. Ou seja, imolou o animal. Tirou o sangue do animal. Deus não foi uma pele de um animal assim inexistente, não. Deus é ordeiro. Ele, Deus, né? Tira a pele do animal e cobre a nudez de Adão e Eva. Para isso, o animal teve que morrer. Para o animal morrer, o sangue teve que ser vertido, porque o sangue é a alma do corpo. Está escrito em Levítico. O sangue é a alma do corpo. Então, a partir desse ato divino, todas as coisas tornaram-se purificadas através do sangue. E o texto sagrado diz que sem sangue não há remissão de pecados. Jesus vem para morrer exatamente para fazer porque esse ato lá no Éden é um antítipo. O ato de, por exemplo, o cordeiro que substitui Isaac é um antítipo. O animal que Moisés pega o sangue e asperge nos umbrais das portas dos filhos de Israel é um antítipo de Cristo. E aí, com isso, todos os seres humanos têm acesso à presença de Deus. Só Jesus que teve, aleluia, a dignidade de abrir o livro e desatar os selos. Ele que morreu por todos. Eu quero dizer, para terminar essa abordagem, que Jesus morreu por você, meu amigo. Que Jesus morreu por você, minha amiga. E não há outro elemento que lhe aproxime de Deus, que lhe perdoe os pecados, a não ser o sangue de Jesus.
Confessa os teus pecados ao Senhor. Está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus Cristo. Se esta palavra não mexeu com você, não lhe impactou, não gerou nada, não causou nada. O que você ouviu foi a voz de Amaro Corrêa. Mas se essa palavra mexeu com você, lhe impactou, lhe deixou meio assim, poxa, pensativo. O que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.